Olá, eu sou a professora Érica Moimas, sou professora do curso de História e nesse vídeo eu vou dar as orientações necessárias para a elaboração do projeto de ensino. Então é o momento que nós vamos analisar cada parte do projeto de ensino, né? O que cada parte do projeto de ensino deverá contemplar, né? Como você deve organizar cada parte desse projeto. Claro que, além de levar em consideração as explicações dadas nesse vídeo, é importante que você também imprima e leia o manual do projeto de ensino. Esse manual, ele está disponível no seu ambiente virtual, baixe, imprima, faça a leitura, né, para que junto com as orientações dadas nesse vídeo, você possa então se organizar para elaborar o projeto de ensino. Lembrando que nesse momento você irá elaborar o projeto, mas não irá colocá-lo em prática, ou seja, você não irá desenvolvê-lo com alunos de uma série do Ensino Fundamental 2 ou do ensino médio. Mas, né, é claro que no momento oportuno, futuramente, você pode utilizar esse projeto, né, e desenvolvê-lo com os seus alunos, se você estiver, então, atuando como docente, né, da área de História. Lembrando também que o projeto de ensino é um dos requisitos para a conclusão do curso de História. Então, é uma atividade obrigatória, é um trabalho acadêmico que você deve realizar nesse momento, considerando as normas que estão disponíveis no manual do projeto, as orientações que estão disponíveis no manual do projeto e as orientações, as explicações que serão dadas, então, no decorrer desse vídeo. Então, aqui na próxima tela, você tem o meu nome e na próxima tela nós temos aqui o que o projeto de ensino deve contemplar? Quais são as partes desse projeto? Quais são os itens obrigatórios do projeto de ensino? Então, você não deve redigir, elaborar um projeto de ensino faltando um ou mais desses itens. O seu projeto de ensino, ele deve ser enviado de forma completa, contemplando todas essas partes do projeto. E todas elas devem ser elaboradas de uma forma muito coerente, tá? Então, se você, na parte do objetivo, você propõe determinados objetivos, na parte do processo de desenvolvimento, na parte da problematização, você deve redigir de uma forma que, ao fazer a leitura desse projeto, o tutor à distância, com a supervisão do professor responsável pelo projeto de ensino, eles entendam que o seu projeto, né, ele é muito coerente, ou seja, que aquilo que você propôs no processo de desenvolvimento, né, contribui para atingir os objetivos que você propôs ali na parte dos objetivos, ok? Então, vamos dar início. Aqui na próxima tela, nós temos o primeiro item obrigatório do projeto de ensino. E esse item, essa parte, é a parte do tema. O tema deve indicar o que investigar, né? Então, o tema deve trazer o que será trabalhado com os alunos, o que será investigado por professor e alunos em sala de aula. Lembrando que, no decorrer de um projeto de ensino, professor e alunos devem também realizar atividades investigativas, atividades de pesquisa, o aluno sob a orientação do professor. O professor em um projeto de ensino, ele não é um mero transmissor de conteúdos, um mero reprodutor de conteúdos. O professor, ele vai ter uma nova postura, ele é o mediador, ele deve organizar, propor atividades, orientar os alunos, enquanto os alunos, eles adquirem uma posição mais ativa, né,
diante do conhecimento, diante do conteúdo, porque esses alunos eles vão participar de diferentes atividades, eles vão realizar diferentes atividades, vão buscar informações, vão organizar essas informações e construir o conhecimento. Então, o tema ele deve indicar o que investigar, qual é o conteúdo que os alunos, sob a orientação do professor, irão investigar, irão pesquisar, irão estudar. Claro que, né, esse tema deve contemplar um conteúdo previsto para a disciplina de História no Ensino Fundamental 2 ou no ensino médio. Então, você deve pensar aqui qual tema pode ser trabalhado em uma das séries do Ensino Fundamental 2 ou em uma das séries do ensino médio. Para isso, você vai fazer uso dos documentos do Ministério da Educação. Então, antes de iniciar a elaboração do seu projeto, você vai pensar, então, no conteúdo que você vai propor para estudo nesse projeto. Mas deve ser um conteúdo previsto na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental 2 ou no documento do MEC para o ensino médio, tá? Então, se você pretende trabalhar com o renascimento cultural no norte da Europa, o conteúdo do Renascimento, ele está previsto lá na BNCC, lá na Base Nacional Comum, para o 7º ano. Então, esse projeto deve ser direcionado para o 7º ano. Se você pretende abordar como conteúdo nesse projeto a sociedade feudal, o feudalismo, lá na Base Nacional Comum, está previsto no 6º ano. Então, esse projeto deve ser direcionado para o 6º ano, tá? Se você pretende fazer um projeto direcionado para uma das séries do ensino médio, por enquanto, você ainda vai consultar os PCNs do ensino médio da área humana, né? E ver para qual série esse conteúdo ele é indicado. Se, assim que a BNCC do ensino médio, né, ela for finalizada, então daí a gente vai fazer uso do que é orientado na Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Voltando na mesma tela. O tema deve indicar o documento histórico a ser utilizado, o conteúdo e a série. Olhe um exemplo de tema: o uso da música para estudo da ditadura militar no Brasil com alunos do 3º ano do ensino médio. Então, eu indiquei o documento histórico que eu vou utilizar, o conteúdo a ser estudado e a série para a qual o projeto é proposto, ok? Um outro exemplo de tema: o estudo do renascimento cultural no norte da Europa com alunos do 7º ano do ensino fundamental, né? Por meio das imagens, né? Então, vamos rever o tema aqui: o uso das imagens para estudo do renascimento cultural no norte da Europa com alunos do 7º ano do ensino fundamental. Então, nesse caso, o documento são as imagens, né, os documentos, o conteúdo é o renascimento cultural no norte da Europa e a série é o 7º ano. Então, isso deve ficar muito claro no seu tema. E ao pensar nesse tema, é muito importante também que você verifique se há bibliografia, se há materiais para você pesquisar. Então, quais livros, artigos, autores que tratam sobre o conteúdo que você definiu e sobre a fonte que você definiu, né? Esses materiais são de fácil acesso, né? Você consegue ter acesso a esse material para fazer a leitura sobre esse conteúdo, sobre o uso dessas fontes no ensino de história. Então, é muito importante que você pense nisso, né, quando você define o tema, né? Definido o tema, você deve verificar se há materiais para você pesquisar. Se não há, você deve
rever o seu tema, você deve mudar o seu tema. Na próxima tela, nós temos aqui a segunda parte do projeto de ensino, que é a introdução. Então, você pensou no tema, agora você vai pensar na introdução. Apresentar o conteúdo e contextualizá-lo. Então, é o momento que você irá delimitar o conteúdo, ou seja, fazer um recorte, especificando o aspecto a ser estudado e o período histórico. Então, veja só, é o momento que você explica, você elabora um texto, né, explicando, contextualizando o seu conteúdo. Se o conteúdo é ditadura militar, então você deve escrever, né, o contexto da ditadura militar, o período em que ocorreu, né, as principais questões relacionadas à ditadura e deixar muito claro quais são os aspectos referentes à ditadura que você irá abordar, que você irá trabalhar em seu projeto. Por exemplo, você pode escolher a repressão e a censura, né? Então, o projeto, ele vai ser específico para trabalhar a repressão e a censura no decorrer da ditadura militar no Brasil. Então, isso você deve deixar muito claro já na introdução, né? Que você fez um recorte, né? Quais aspectos sobre a ditadura você vai priorizar nesse projeto, né? Quais questões serão pesquisadas, abordadas nesse projeto? É a repressão e a censura, que eu estou colocando aqui como exemplo para você. Na mesma tela, nós temos aqui apresentar um ou dois documentos históricos que podem ser analisados para o estudo do conteúdo. Então, veja só, quais são os documentos históricos que você vai utilizar para abordar a repressão e a censura, né, nesse projeto de ensino? Pode ser a música, tá? Então, você irá apresentar também na introdução quais são as músicas que você escolheu para trabalhar com os alunos, né, na parte do desenvolvimento, no processo de desenvolvimento desse projeto de ensino. Então, você já deve colocar o título da música, quem são os compositores, os músicos, o ano em que ela foi produzida, né? Então, essas são informações que já devem estar presentes lá na parte da introdução. Então, é importante que isso fique muito claro para você. Na introdução do seu projeto de ensino, você estabelece um recorte. Você deixa muito claro quais são os aspectos daquele tema que você irá abordar, desenvolver, estudar com os alunos no decorrer do projeto. E você já apresenta também as fontes históricas que serão utilizadas em sala de aula para abordar, né, essas questões, ok? Na próxima tela, nós temos aqui a terceira parte do projeto de ensino, que é a justificativa. A justificativa, ela deve fundamentar a escolha do tema. Então, é o momento que você explica os motivos que levou à escolha do conteúdo e à escolha dos documentos históricos. Por que é importante trabalhar com a ditadura militar com os alunos, né? Por que é importante envolver os alunos em pesquisa, em estudos sobre a repressão e a censura na época da ditadura militar? Por que você escolheu fazer uso da música como documento histórico para analisar a censura e a repressão existente durante a ditadura militar? Então, isso já deve ficar muito claro na justificativa. Deve deixar claro por que é relevante desenvolver o projeto. Então, é o momento que você vai explicar a importância desse projeto, a importância de trabalhar com aquele tema, a importância de se fazer aquele recorte, né, sobre o tema, a importância de se trabalhar com
aquelas fontes históricas, ok? Então, você vai justificar por que, né, em relação à ditadura militar, você escolheu trabalhar com a repressão e a censura, analisar com os alunos a repressão e a censura existente no governo militar, né? Por que você escolheu fazer uso das músicas? Porque as músicas podem ser tomadas, né? Porque aquelas músicas escolhidas podem ser tomadas como documentos históricos importantes que trazem informações importantes sobre a censura existente durante o governo militar. Então, são questões como essas que você deve pensar ao elaborar a sua justificativa. Na próxima tela, nós temos a quarta parte do projeto, que é o referencial teórico. Então, é o momento que você deverá discutir as ideias de, no mínimo, 2 autores diferentes que subsidiem o conteúdo que você escolheu. Então, por isso que eu expliquei quando eu falei sobre o tema. Ao escolher, ao definir o tema a ser trabalhado, as fontes históricas a serem analisadas, ao fazer o recorte, né, é necessário que você veja se há autores, se há livros, se há artigos, se você pode acessá-los facilmente, se você tem acesso a esse material, que discutem sobre o que você está propondo no projeto. Então, nesse caso, se eu estou usando como exemplo o uso da música para estudo da ditadura militar com alunos do 3º ano do ensino médio, né, eu preciso de 2 autores que abordem questões referentes sobre a ditadura militar. Mas, que questões que esses autores devem abordar? Aquelas questões que eu estou propondo trabalhar no projeto, que é a repressão e a censura, né, no decorrer da ditadura militar. Mas também deverá pesquisar 2 autores que fundamentam, teoricamente, o uso do documento histórico escolhido. Então, se você escolheu fazer uso da música, trabalhar, utilizar a música como documento histórico, você precisa pesquisar livros, artigos, né, que tratam sobre o uso da música no ensino de história, né, sobre a música como documento histórico. Então, há muitos artigos, muitos materiais produzidos por pesquisadores que já vêm estudando diferentes temas, então é importante que você dedique um tempo para pesquisar esses materiais, para fazer a leitura desses materiais. E no referencial teórico, você deverá elaborar um texto, propriamente dito, né, discutindo as ideias, analisando, né, as ideias, as questões apontadas por esses autores em relação ao conteúdo, em relação ao recorte que você fez e também em relação à fonte documental, ao documento histórico que você selecionou para trabalhar nesse projeto de ensino. Então, isso é muito importante em seu projeto, né? Por quê? Porque vai fundamentar a escolha do tema, ok? Por isso que é tão importante. Na próxima tela, nós temos aqui a série e ano para o qual o projeto se destina. Então, você deverá especificar o ano do ensino fundamental 2 ou ensino médio para a qual o projeto se destina, né? Para o qual o projeto se destina. Então, você deve pensar se os alunos da série que você escolheu, se eles têm os pré-requisitos para trabalhar com esse conteúdo que você selecionou, tá? Então, é importante propor um conteúdo que condiz com a série. Por isso que é tão importante você consultar os documentos do MEC, ok? Com orientações para o ensino de História no ensino fundamental 2 e no ensino médio.
Então, se você, né, está propondo trabalhar com a ditadura militar, ela está prevista lá na Base Nacional Comum Curricular, né, na BNCC, para o 9º ano, é um conteúdo previsto para o 9º ano do Ensino Fundamental 2. E no ensino médio, em que série nós podemos trabalhar esse conteúdo? Então, nesse caso, por enquanto, você vai consultar os PCNs, os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, e verificar, né, para qual série esse documento orienta a trabalhar com esse conteúdo. Geralmente é no 3º ano, né? De acordo com os PCNs, é no 3º ano. E os próprios livros didáticos também trazem esse conteúdo para ser abordado no 3º ano. Assim que a Base Nacional Comum, que é a BNCC do Ensino Médio, ela ficar pronta, daí nós podemos fazer uso da BNCC do Ensino Médio para identificar em qual série trabalhar determinado conteúdo. Então, a própria escolha do tema, ela deve ser feita a partir do que está previsto na BNCC do Ensino Fundamental, tá? E nos PCNs do Ensino Médio, por enquanto, até a BNCC do Ensino Médio, né, ficar pronta e se tornar conhecida por nós, ok? A versão final se tornar conhecida por nós. Na próxima tela, nós temos aqui os objetivos. Então, é o nosso propósito, aquilo que queremos com o estudo do tema, tá? Devem ser apresentados 3 objetivos específicos que se pretende alcançar com o projeto. Ou seja, ao elaborar o seu projeto de ensino, você definiu o tema, você fez um recorte, quais aspectos você irá abordar. Você propôs o uso de determinadas fontes históricas ou de uma determinada fonte histórica. Então, é o momento que você irá elaborar os objetivos. Ou seja, ao estudar esse conteúdo específico, ao fazer uso dessa fonte, né, o que eu quero que o meu aluno aprenda ou compreenda. Lembrando que esses objetivos, eles não podem extrapolar, né, o conhecimento do professor, eles não podem extrapolar o material didático que você irá levar para a sala de aula para os alunos estudarem, não pode extrapolar as fontes, os documentos históricos que serão explorados em sala de aula. Você deve propor objetivos possíveis de serem atingidos a partir de todo o material que for estudado em sala, a partir de todas as abordagens a serem realizadas, a partir da pesquisa proposta aos alunos. Os objetivos deverão começar sempre com um verbo. Exemplo, compreender, posicionar-se, conhecer, utilizar, diferenciar, comparar, dentre outros. Então, os objetivos, eles devem ser muito pontuais, né? Então, você deve ter muito claro o que você pretende com o estudo daquele conteúdo com os alunos, né? Então, você fez um recorte, você estabeleceu um recorte. O que você pretende ao estudar a censura e a repressão existente na ditadura militar por meio do uso da música, tá? Então, o que você quer desses alunos? Você quer que eles compreendam o quê, né? Você quer que eles identifiquem o quê por meio do estudo desse conteúdo? Então, é importante que os objetivos sejam muito pontuais, né? E que o que você propor no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento desse projeto, permita, então, atingir esses objetivos. De nada adianta nós colocarmos
objetivos muito amplos, muito complexos, se no decorrer do projeto nós não estamos prevendo trabalhar, né, diferentes metodologias, como por exemplo a pesquisa, se nós não estamos prevendo trazer para a sala de aula diferentes materiais, né, realizar diferentes abordagens com os alunos. Os alunos eles vão atingir aqueles objetivos se eu instrumentalizá-los com os materiais, com as informações, os saberes necessários, né, para que eles atinjam os objetivos propostos no projeto. Dando continuidade, na próxima tela nós temos a problematização. Então, a problematização seria o quê, né? Nesta parte do projeto, deverá apresentar quais hipóteses e questionamentos serão investigadas a partir do conteúdo proposto e do documento histórico utilizado. Então, na justificativa do projeto, você já colocou o quanto aquele conteúdo, aquele tema, ele é significativo. Agora, na problematização, você vai apresentar os problemas, as questões que devem ser investigadas, as hipóteses. Por exemplo, se o tema é o uso da música para estudo da ditadura militar com alunos do terceiro ano, eu posso levantar como questionamentos, por exemplo, quais os mecanismos utilizados pelo governo militar para fazer a repressão e a censura, né? Quais as consequências da repressão e da censura existente durante o governo militar? Como que os compositores, os músicos, faziam uso da música para protestar contra o governo militar, né? Como que o governo militar fazia censura em relação às letras das músicas? Então, são questões que eu levanto com os alunos, eu posso pensar em problemas que eu vou levantar em relação ao conteúdo, ao recorte que eu fiz, em relação às fontes, eu posso problematizar essas fontes, problematizar a letra da música, problematizar o conteúdo que está ali na imagem, né? Se eu utilizar a imagem como documento histórico, tá? Porque você também não precisa fazer uso de apenas um tipo de documento histórico. Você pode optar por utilizar a música, mas também utilizar as imagens daquela época, as fotografias, algumas fotografias daquela época. Contudo, isso deve ficar muito claro em seu projeto, né? Quais são os documentos que você irá utilizar. Então, a problematização, ela também vai depender do nível de abrangência do tema do projeto, né? O tema, ele é mais complexo, ele vai ser desenvolvido no decorrer de várias aulas, então você pode levantar várias indagações, né? Vários questionamentos, várias hipóteses. O tema, ele é mais complexo, você pode levantar hipóteses e indagações que exijam também um trabalho mais complexo com os alunos para buscar respostas para essas indagações e problemas, né? Dependendo da série, da turma para a qual o projeto é previsto também, as indagações, a problematização, ela pode ser no nível maior. Então, com alunos do sexto ano, né, que tipo de problematização eu posso fazer? Esses alunos, eles têm os pré-requisitos, eles têm a maturidade, eles têm os conhecimentos necessários para buscar respostas para essas hipóteses e problemas levantados. Já com alunos do nono ano do ensino fundamental, eu já posso lançar mão, né, de problemas
mais complexos, de indagações mais complexas, de hipóteses mais complexas. Então, isso vai depender também do nível de abrangência do tema do seu projeto, né, da série para a qual o projeto é proposto, né? Contudo, nessa parte do projeto, na parte da problematização, você deve redigir um texto levantando essas hipóteses, esses problemas, os questionamentos em relação ao conteúdo previsto, né, e também em relação ao documento ou aos documentos históricos que você prevê utilizar aí no seu projeto. Na próxima tela, nós temos aqui mais uma parte do projeto de ensino, que é o processo de desenvolvimento. Aqui você deve apresentar as estratégias, a metodologia para atingir os objetivos propostos. Você definiu 3 objetivos específicos a serem atingidos, mas para atingir aqueles objetivos, como você deve trabalhar esse tema com os alunos? Como você deve fazer uso do documento histórico? Aqui você deve explicar detalhadamente como irá desenvolver o conteúdo. Você deve explicar, né, como você irá trabalhar, desenvolver esse conteúdo, desenvolver o projeto no decorrer das aulas. Então, se o seu projeto é para 8 aulas, como que você irá trabalhar em cada aula? Né? Como que você vai iniciar, desenvolver, finalizar, avaliar? Tá? Então, é importante fazer detalhadamente. Você pode colocar por aula. Na primeira aula, eu vou apresentar o tema para os alunos, apresentar o projeto, explicar quais serão as partes do projeto, as atividades a serem desenvolvidas, como os alunos serão avaliados. Eu vou motivar os alunos para a realização do projeto. Na segunda aula, eu vou fazer estudo de um texto sobre a ditadura militar com os alunos e vou problematizar, né, as questões relacionadas à repressão e à censura na ditadura militar. Na terceira aula, serão as músicas produzidas na época da ditadura, e daí você coloca quais são essas músicas, serão problematizadas, serão analisadas com os alunos, e daí você deve descrever como será a análise desse documento, os passos para analisar esse documento, para extrair desse documento as informações necessárias para responder às problematizações, às indagações, os questionamentos sobre o conteúdo. Descrever como irá analisar os documentos históricos, como eu coloquei, explicar como irá inserir os alunos em atividades investigativas. Você deve explicar aqui que tipo de atividade de pesquisa você irá propor aos alunos, né? E como você vai orientá-los, como você vai conduzir nessa atividade de pesquisa. Quais materiais esses alunos deverão pesquisar? Se são em sites, quais são os sites que você vai indicar para os alunos? Então, tudo isso deve ser muito detalhado no processo de desenvolvimento. Explicar que tipo de atividades irá propor aos alunos, tá? Então, que tipo de atividades? Você deve explicar detalhadamente. Você pode propor diferentes atividades além da pesquisa, ou enquanto o aluno realiza a pesquisa, que atividades ele irá desenvolver também, tá? Se você irá propor, por exemplo, a elaboração de cartazes, apresentação de cartazes, organização de um painel. Então, são várias atividades que você pode propor aos alunos, né, de acordo com o tema que você propôs em seu projeto, e para isso você deve usar também a sua criatividade, ok? Na próxima tela, nós temos aqui o tempo para a realização do projeto. Você deverá apresentar um cronograma especificando o número de aulas para realizar cada atividade prevista no projeto, ou melhor, no processo de desenvolvimento. Então, no passo anterior, né, que é o processo de desenvolvimento, você detalhou tudo o que você vai fazer do início ao fim do seu projeto. Aqui você vai prever o número de aulas
para fazer cada uma daquelas atividades, tá? E para isso é importante, então, um cronograma, ok? O número de aulas vai depender da abrangência do conteúdo, né? Do nível de aprofundamento do conteúdo, do recorte que você fez. Então, aqui a gente colocou como tema o uso da música para estudo da ditadura militar no Brasil com alunos do terceiro ano do ensino médio. Né, está previsto para o terceiro ano do ensino médio, mas nós fizemos um recorte, que é, né, esse recorte ele é apresentado lá na introdução do seu projeto de ensino, que é abordar principalmente a repressão e a censura. Você pode deixar esse recorte claro lá no seu tema? Pode. Você pode colocar o uso da música para estudo da repressão e da censura durante a ditadura militar no Brasil com alunos do terceiro ano do ensino médio. Também você pode deixar esse recorte claro no seu tema, ok? Então, a quantidade de aulas necessárias vai depender do nível de abrangência, tá? Do conteúdo a ser estudado, ok? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Na primeira aula, introdução ao tema e explicações sobre a repressão e a censura existente durante o regime militar. Segunda aula, problematização do conteúdo e estudo de texto. Terceira aula, pesquisa em grupo com a orientação da professora sobre as formas de repressão e de censura existentes no período da ditadura. Quarta aula, análise de documentos históricos, letras de músicas do período da ditadura e problematização dos mesmos. O seu projeto deve ser realizado para ser desenvolvido no mínimo em 6 aulas e no máximo em 10, tá? Então, você deve colocar aqui todas as aulas. Eu coloquei apenas 4 como exemplo, mas lá no seu projeto você deve colocar o que está previsto para cada aula, ok? Dando continuidade, na próxima tela, nós temos, então, mais uma parte do projeto de ensino, que são os recursos humanos e materiais, que é o momento que você deve elencar os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto. Os recursos materiais, como TV e DVD, computador e internet, data show, dentre outros, que você poderá utilizar. Vai trabalhar com entrevista? Precisa do gravador, mas você também pode elencar os recursos humanos, como, por exemplo, se está previsto levar alguém para fazer uma palestra sobre o conteúdo em questão, tá? Então, você deve prever isso também no seu projeto. Claro que, né, nesse momento, você está elaborando o projeto e não irá colocá-lo em prática, mas a gente deve considerar que um projeto é algo possível de se concretizar, possível de ser posto em prática. Então, tudo que você colocar em seu projeto, né, você deve colocar pensando que é possível de ser concretizado, é viável, ok? Dando continuidade, então, vamos ver aqui sobre a avaliação, que é mais uma parte do seu projeto. A avaliação é importante prever momentos e instrumentos específicos de avaliação. Então, segundo Selva Guimarães Fonseca, ela defende muito o trabalho com projetos de ensino, né, para o ensino para a disciplina da história. Ela coloca que a avaliação ela deve ocorrer no decorrer de todo o processo. Então, ao colocar o projeto em prática, né, que não é o que vocês irão realizar agora, o professor, ele observa o andamento do projeto, né, e ele pode avaliar os alunos no decorrer das diferentes atividades propostas, mas também é necessário prever momentos específicos de avaliação. E a avaliação, ela não deve ser apenas classificatória, ela não deve ser utilizada apenas para atribuir uma nota,
tá? Para aprovar ou não o aluno. A avaliação, ela deve ser utilizada para verificar se os objetivos foram atingidos, se o aluno compreendeu o conteúdo em questão, se ele foi capaz de organizar as informações, de construir o conhecimento, né? E para a tomada de decisões, porque se o professor identificou que o aluno ele não apreendeu, ele não compreendeu determinado conteúdo, determinado aspecto que foi abordado, o professor, ele deve rever também, né, o seu trabalho, ele deve retomar o conteúdo, ele deve trabalhar de outras formas, né, de modo que o aluno compreenda, então, o que foi trabalhado no decorrer daquele projeto. Então, é muito importante que, nessa parte do seu projeto, você explique, tá, como que você pretende avaliar esses alunos no decorrer do projeto. Então, se é um projeto sobre a repressão e a censura no decorrer da ditadura militar no Brasil, tá, você deverá, então, prever que tipo de avaliação você irá aplicar, você irá propor a esses alunos. E em quais momentos do projeto? Não precisa ser apenas no final do projeto. Você pode propor 2 momentos de avaliação, né? Você propôs a pesquisa sobre os mecanismos de repressão e de censura e os alunos produziram algo, produziram um texto a partir da pesquisa que eles realizaram. Então, você pode avaliar esse texto para identificar se os alunos compreenderam. Você concluiu o projeto, os alunos elaboraram cartazes, apresentaram esses cartazes, você pode avaliar esses cartazes, a apresentação, a fala desses alunos. Contudo, isso deve ser explicado aqui nessa parte do projeto, que é a parte da avaliação, ok? Bom, essas são as partes do projeto de ensino, ok? É muito importante que você atente, então, para cada uma dessas partes, para o que deve ser contemplado, né? Para que realmente você apresente um projeto coerente, consistente, né? Demonstrando aí os seus conhecimentos, né? No final do curso de História. Na próxima tela, eu tenho aqui a referência, que é a última parte do projeto de ensino. Deve constar todos os materiais utilizados para elaborar o projeto. Na biblioteca digital, né, tem uma orientação, tem as normas para trabalhos acadêmicos, e ali você consegue observar como que as referências elas devem ser colocadas no final de um trabalho acadêmico, seguindo as normas da ABNT, ok? Então, é importante que tudo que você utilizou, né, fez uso de música, fez uso de imagem que estava na internet, fez uso da Constituição, né, do Brasil, fez uso dos autores para escrever o referencial teórico, tudo isso deve estar lá nas referências no final, de acordo com as normas da ABNT. E para finalizar, então, eu tenho aqui as orientações gerais em relação ao projeto de ensino. Então, na próxima tela nós temos. É importante atentar para o projeto de ensino é requisito obrigatório para a conclusão do curso de História. Portanto, logo no início do semestre, assim que as orientações estão disponíveis no ambiente virtual, você deve iniciar o seu projeto para realizá-lo conforme as orientações, realizar um projeto de qualidade, postar no prazo estipulado. Deve ser realizado individualmente, não pode conter plágio, de forma alguma não deve haver cópias, tá? Todas as citações que você realizar, né, principalmente lá na parte do referencial teórico, elas devem ser devidamente citadas. Seguir as orientações dadas no vídeo também disponíveis no manual, esclarecer as dúvidas no fórum,
Então, há um fórum específico para o projeto de ensino e as dúvidas que você tiver, você deve esclarecer no fórum com o professor responsável e com o tutor à distância. Seguir as normas da ABNT, postar no prazo estipulado no ambiente virtual e apresentar no polo no período informado pela coordenação do curso. Então, o projeto de ensino ele deve ser apresentado também no polo de apoio presencial, ok? Bom, essas são as orientações, então, para o desenvolvimento do projeto, para a elaboração do projeto. Lembrando que, nesse momento, você não irá aplicá-lo, você não irá desenvolvê-lo, irá apenas elaborar e postar no portfólio e também apresentar no polo. Eu encerro esse vídeo aqui.